Olá! Hoje eu venho em nome do meu grupo falar um pouco sobre o Brasil e a militarização do espaço. Existem 3 períodos distintos no Programa Espacial Brasileiro que refletem em seu planejamento e orientações estratégicas. Em primeiro lugar, temos a era caracterizada pelo início do Programa Espacial e da Missão Espacial Completa Brasileira. Em segundo lugar, o período de cooperação espacial entre Brasil e China. E o terceiro e atual diz respeito à criação e atuação da Agência Espacial Brasileira. A era inicial do programa espacial teve uma motivação militar por trás no final dos anos de 1960 e durante os anos de 1970. Neste período, o Brasil foi governado por um regime militar e foi influenciado pela Guerra Fria. A partir disso, foi estabelecido pelo governo da época um plano centralizado que visava principalmente a emergência do país como um estado de poder no contexto da Guerra Fria de região sul-americana. Apesar de tudo, atualmente o Brasil possui um programa espacial pacífico e, o mais importante, compartilha plenamente da visão do Tratado de 1967 sobre os princípios que regem as atividades dos Estados na exploração e uso do espaço exterior. O tratado é celebrado entre aqueles que estão em conformidade com o direito internacional e a Carta da ONU, de manter a paz e a segurança internacional e promover a cooperação e compreensão internacional. Dessa forma, o Brasil defende a importância de um compromisso de alto nível com a política de não militarização do espaço sideral. Ademais, sabe-se quanto maior o número de adesões internacionais a esta política, maiores serão as chances de se alcançar o fortalecimento da paz e segurança internacional. Quando existe uma cooperação internacional entre as nações, ela pode ser usada até mesmo como uma ferramenta para aumentar o número de países viajantes espaciais, especialmente os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil. Também cabe ressaltar a importância de se preservar a paz e a transparência no espaço exterior, evitando possíveis confrontos e assuntos caros para o contexto brasileiro e de outros países de segurança e defesa nacional. A partir de agora, traremos maiores explanações a respeito da origem e dos programas espaciais brasileiros que inserem o país nessa corrida pelo espaço. Agora, falando um pouco sobre a origem da corrida pelo espaço, no ano de 1957, Fernando de Mendonça e Júlio Alberto Coutinho, ambos estudantes do ITA, tiveram um aval do Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos para a instalação de um dispositivo para monitorar os sinais dos satélites de um projeto que estava sendo desenvolvido na época. Uma mini track station foi instalada em São José dos Campos e, frente a um cenário de Guerra Fria, foram monitorados através da estação os sinais dos satélites enviados pelas potências russa e americana. O Ministério da Aeronáutica brasileiro iniciou suas atividades espaciais no ano de 1963, resultando em um pequeno foguete de sondagem meteorológica, chamado SONFA, Sondagem Meteorológica para a Força Aérea. Alguns anos depois, em 1969, foi criado o Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IAE, que é uma organização militar do Comando da Aeronáutica e representa o principal instituto espacial do Brasil, responsável pela pesquisa e desenvolvimento de veículos lançadores espaciais e o braço executivo da Agência Espacial Brasileira para o Desenvolvimento de Foguetes. Como o IAE é o principal responsável nos esforços nacionais para desenvolver um veículo lançador de satélite, este também trabalha para integrar o Brasil ao grupo exclusivo de países capazes de lançar satélites de forma independente. Nos anos 60, durante o Comitê Americano de Pesquisa Espacial, foi acordado que cada grupo local deveria incentivar a formação de comitês dos estados nacionais e buscar ajuda governamental para aumentar as pesquisas espaciais. Esse projeto foi apoiado pelo professor brasileiro Luiz de Gonzaga Bevilacqua, que incentivou no governo Jânio Quadros a criação da Comissão para o Aprofundamento da Pesquisa Espacial Brasileira, juntamente do Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Essas atividades pacíficas focam em capacitar profissionais a desenvolver atividades para astronomia, radioastronomia, rastreamento óptico de satélites e comunicação de satélites. Este grupo foi um grande avanço para o Brasil, pois fez com que o nosso país fosse um dos primeiros a oficializar a inclusão de atividades espaciais através de um programa do próprio governo. O grupo durou até 1971 e foi substituído pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que iniciou suas atividades até antes de 1962 e continua sendo o grande responsável pela evolução das pesquisas espaciais atualmente.
Além do INPE, houveram outras iniciativas como o Instituto de Aeronáutica e Espaço, em 1969, e a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, que foi substituída pela Agência Espacial Brasileira, a AEB, responsável pela gestão da política espacial no Brasil. Essas iniciativas e mudanças no cenário espacial brasileiro fizeram o país evoluir nas pesquisas espaciais, contando com novos equipamentos e estabelecimento de contatos parcerias com a NASA, que possibilitou a construção do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno em Natal, no Rio Grande do Norte, no ano de 1965. Uma base da Força Aérea Brasileira para lançamento de foguetes que existe até hoje e foi um grande marco por ser a primeira base aérea de foguetes da América do Sul. A Missão Espacial Completa Brasileira, a MECB, foi o primeiro programa espacial integrado de grande porte, definido e implementado no Programa Espacial Brasileiro em 1979. Essa missão se estendeu ao longo dos anos para incluir outros satélites e programas. O Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE, ressalta a importância do desenvolvimento e domínio da tecnologia espacial através dos recursos nacionais, visando a estratégia de desenvoltura soberana brasileira, a fim de se adaptar ao cenário de evolução global e se impor na mesma, beneficiando a indústria e a sociedade brasileira. O programa se tornou, por meio de atividades de pesquisa e desenvolvimento, um agente importante de inovação no sentido de alavancar a capacidade industrial e a competitividade, através da aquisição de capacidades estratégicas e tecnologia. Além da AEB e do INPE já citados, as organizações do setor industrial privado e universidades brasileiras também conduzem pesquisas espaciais. No ano de 1980, o Brasil utilizava os satélites de comunicação disponíveis comercialmente para minimizar seus problemas de comunicação interna, uma vez que os satélites poderiam ser usados para transmissão, alcançando até as partes mais remotas do país. Em 1988, Brasil e China assinaram um protocolo de cooperação para o desenvolvimento de satélites de sensoriamento remoto de alta resolução, o programa CBERS, China-Brasil Earth Research Satellite. É um satélite sino-brasileiro de recursos terrestres. Nessa cooperação, foi criado um sistema de responsabilidade 30% brasileiro e 70% chinês, para implementar um sistema completo de sensoriamento remoto internacional. Em 2002, o programa continua para a construção de 2 novos satélites. O módulo de carga útil SARA foi outro empreendimento brasileiro para realizar experimentos de microgravidade na órbita da Terra. O projeto Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares continha intenções de desenvolver as universidades brasileiras e indústrias espaciais. Já o SASSI-2 teria a mesma missão científica que o SASSI-1, lançado em 1999, de coletar dados ambientais como temperatura, umidade do ar, direção do vento e pressão atmosférica de plataformas terrestres localizadas no território brasileiro. Portanto, o INPE cancelou o programa. O INPE assumiu por conta própria o desenvolvimento de 2 missões, a IQUARS e a MIRAX. Estes satélites também continham a expectativa de colocar o país no grupo de nações que desenvolveram e lançaram satélites para observar o universo. Além de tudo, o objetivo estaria em repercutir o potencial crescimento econômico do país, além da oportunidade de negócio e busca pelo prestígio internacional e, atualmente, espacial. Essa segurança quanto aos avanços conquistados estaria sendo em prol de alcançar um equilíbrio frente a essa política de poder intensa e competitiva, em que a anarquia internacional se transporta para o espaço, seja para o bem ou seja para o mal. O INPE assumiu por conta própria o desenvolvimento de 2 missões, a IQUARS e a MIRAX. Estes satélites também continham a expectativa de colocar o país no grupo de nações que desenvolveram e lançaram satélites para observar o universo. Além disso, o Sistema Brasileiro de Comunicações por Satélite teve início no ano de 1985, com Brasilsat A1. Sobre isso, o satélite de telecomunicações Amazônia, lançado nesse ano de 2021, é construído para atender a América Latina, mercados norte-americanos e europeus. Esse tem a bordo a banda C, que é para transmissão básica de televisão, internet, comunicações corporativas e a aplicação da banda larga, com expectativa de vida de 15 anos. Além disso, o satélite possui cobertura global para monitorar o desmatamento da região amazônica e prever catástrofes.
Sobre as dimensões militares do Programa Espacial Brasileiro, o projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, o SGDC, foi anunciado pela AEB em 2012. O primeiro SGDC foi lançado em 2017 e se encontra em operação desde 2018. Com o lançamento deste, o Brasil planejava operar com um satélite que fornecesse serviços de comunicação de banda larga a áreas ainda não cobertas do país, sendo que aproximadamente 15 a 20% de sua capacidade seria dedicada a propósitos militares. Ou seja, o SGDC-1 foi projetado para aumentar a oferta de acesso à banda larga nas regiões remotas e isoladas dos grandes centros do Brasil, e também para fornecer mais segurança às comunicações estratégicas do governo e às comunicações militares. Este satélite próprio para as comunicações civis e militares, segundo o governo brasileiro, é uma decisão estratégica e necessária para garantir a soberania do país nas comunicações das Forças Armadas. Ou seja, sendo que o controle deste satélite estaria sendo realizado no Brasil em estações localizadas em áreas militares, sob a coordenação da Telebrás e do Ministério da Defesa. O satélite poderia evitar prováveis riscos de interrupções nos serviços militares em uma situação de conflito internacional ou decorrente de outros interesses políticos ou econômicos quando não controlados pelo próprio país. O problema tem sido que o SGDC-1, apesar de estar com 100% dos seus feitiços ativados, este ainda não oferece conexão a todos os pontos previstos para receber o serviço. Podemos concluir que, embora os planos espaciais brasileiros estivessem ligados a esses interesses políticos nos anos 60, os projetos e atividades que foram implementados no início existem até o momento como contribuições importantes para o Programa Espacial Nacional. O setor espacial no país se beneficiou dos programas e projetos espaciais da época, tanto em infraestrutura quanto em educação, com muitas instalações construídas e inauguradas daquele período. Seus objetivos se transformaram no anseio de se tornar uma potência ambiental e uma das primeiras nações desenvolvidas nos trópicos, conquistando uma independência na arena espacial por meio de veículos de lançamento de satélites. Além disso, o Brasil opera com sucesso através de foguetes para missões de exploração espacial e experimentos científicos e tecnológicos, e o envolvimento das universidades e centros de pesquisas nos programas aumenta ainda mais a demanda e a produção desses veículos. Nesse sentido, o PNAE é estratégico para o desenvolvimento soberano do Brasil. A importância da capacitação no domínio de tecnologia espacial é relevante para o futuro da nação, já que o Brasil quer fazer parte das nações que possuem soberania e autoridade em âmbito espacial, sem ter que depender exclusivamente de outras nações. Então, essa vontade brasileira surge pela questão de que somente as grandes potências que dominam a tecnologia espacial têm autonomia para participar dos importantes cenários de evolução global no tema, que chega às ações humanas e até aos fenômenos naturais. E, por fim, os países que afirmam essa posição se mantêm nas mesas de negociações diplomáticas, e essa questão é e sempre foi muito importante para a política externa brasileira. O maior patrimônio espacial do Brasil é o Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA, na costa atlântica, próximo ao Equador. Essa proximidade cria as melhores condições para o lançamento de satélite em órbita de transferência geoestacionária e, em caso de acidente, os fragmentos do foguete cairiam no oceano, trazendo segurança e evitando possíveis catástrofes. Em 2020, foi assinado um acordo entre Brasil e Estados Unidos que permite o uso comercial da base de Alcântara por parte dos Estados Unidos e outros países que utilizam a tecnologia norte-americana. Em troca, o Brasil receberá recursos para investir no desenvolvimento e no aperfeiçoamento no Programa Espacial Brasileiro. Esse acordo garante certa segurança ao Brasil com relação aos avanços nas pesquisas espaciais a longo prazo. Porém, de imediato, a partir da ótica realista, é visível que os Estados Unidos, no acordo, garantem o aumento de seu poder e perpetuam sua hegemonia no espaço. Por um outro lado, a posição de vulnerabilidade do Brasil é visível tanto na questão política de subordinação aos Estados Unidos, quanto em relação à segurança humana, uma vez que os povos locais se encontram ameaçados frente à ocupação da base, como demonstra o vídeo a seguir. This community was evicted once before, when the Alcantara launch base opened in the late 1980s. Now they live just outside the base and fear further expansion. Não houve consulta. They have never consulted us. We've had no concrete information about it.
We heard they were restating a negotiation that was initiated many years ago. Back in those days, we managed to block it. These people are quilombolas, the descendants of escaped slaves, embroiled in a long-fought battle for land rights. The resistance we see today shows the so-called progress announced in the 80s didn't come. This project was a mistake from the beginning. When they say development, we need to know who will benefit from it. It's never been us. Some left behind more than their homes. Our ancestors are all buried in that region. After moving here, they don't allow us to visit their graves. We had a custom of lighting candles for them, but we can't do this anymore. They were left behind. Grass is growing over the graves. President Jair Bolsonaro has made it clear he won't allow indigenous and quilombola rights to impede development across Brazil. When the base opened, it symbolised progress not just for this historic backwater, but for the whole of Brazil. But it also brought dislocation and misery for many. Some welcome further expansion, while others fear their situation will only be made worse. US companies have long wanted to operate from the Alcântara base, since it's situated just 200 kilometres from the equator, making fuel costs much lower. But previous Brazilian governments were concerned about national sovereignty and prevented those attempts. The two presidents are mutual admirers and soon overcame the obstacles. The local authorities say all residents will be consulted, but some in this isolated region can't wait for the Americans to arrive, along with their investment. We believe this accord will bring great development to Alcântara. It will also benefit our tourism industry. This is a historical town that's not well known in Brazil, and we believe this is going to change. So far, people here only know what they've heard on the news from a distant Washington, D.C., and some are concerned they will again be victims of progress that doesn't include them. Daniel Schweimler, Al Jazeera, Alcântara, northern Brazil.